Você sabia que empreendedorismo é uma das principais bases de desenvolvimento de uma nação? É através de geração de negócio e criação de empreendimentos que a gente consegue fomentar a economia e desenvolver uma série de oportunidades para as pessoas. Mas por que é tão difícil empreender no nosso país? Por que é tão difícil a gente sobreviver hoje como empresário, como empreendedor? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes da gente começar esse assunto, gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem no canal, deixasse seu like, comentasse se gostou, se não gostou, desse um feedback sobre esse vídeo, acionasse o sininho e também compartilhasse com os amigos. Vai ajudar muito o canal a crescer, vai ajudar muito a esse conteúdo chegar a mais pessoas e, quem sabe, ajudar. Meu nome é Valdene Andrade, criadora do canal Protagonismo a Bordo, e aqui a gente está sempre falando sobre desenvolvimento pessoal e empreendedorismo. O vídeo de hoje é sobre as dificuldades, os desafios que a gente encontra para empreender no nosso país. E para começar esse assunto, eu gostaria muito de falar para você sobre uma classificação criada pelo Banco Mundial. Essa classificação, ela avalia a facilidade de criar negócio em todos os países. Esse ranking vai de 1 a 190 e o Brasil ocupa a posição de 124. E por que a gente está nesse posicionamento que é tão ruim para a gente, é tão ruim para a nossa economia? E aí a gente vai citar aqui alguns desafios enfrentados hoje para se empreender no nosso país. O principal desafio é justamente a burocracia. Hoje, a gente leva cerca de 2 dias e 21 horas para abrir um CNPJ. Em 2019, no ano passado, esse tempo era de 5 dias. Exatamente. Segundo o governo, a expectativa é que até 2022 a gente caia esse tempo para um dia, ou seja, você vai conseguir, em até 2022, criar o seu CNPJ em apenas um dia. Mas quando eu falo em burocracia, eu não estou falando apenas de criar um CNPJ. Eu estou falando também de você, por exemplo, ter um endereço comercial em algumas regiões do nosso país. Para você abrir um CNPJ, para você criar uma empresa, você precisa ter um endereço comercial. E aí é mais custo. Você precisa ter um alvará de funcionamento, por exemplo. E tudo isso soma-se ao tempo de abrir sua empresa. Então você precisa do CNPJ, você precisa de alvará de funcionamento, você precisa de algumas licenças, dependendo da sua região. E isso faz com que o tempo de você abrir sua empresa e começar o seu negócio legalmente seja aumentado, seja incrementado de forma negativa. Outro desafio é justamente a alta carga tributária que a gente tem no nosso país. A tributação não é de hoje, que é uma das piores, mundialmente falando. Hoje a gente tem tributação em tudo. Essa tributação, ela depende muito também do porte da sua empresa. Se você é um microempreendedor, você também vai ter uma tributação menor, mas vai ter. E, por exemplo, se o seu produto, se o seu serviço, ele é online, vai ser uma tributação. Se você quer vender algo físico, vai ser outra tributação. E aí, no exemplo de algo físico, você é taxado desde o momento que você cria a sua obra-prima, ou seja, se você vai lá comprar a sua obra-prima, você já é taxado, já tem imposto a pagar. E aí, na esteira de desenvolvimento do seu produto, você também precisa pagar alguns impostos. Ou seja, do início do teu produto físico até o final, que é quando você disponibiliza para o mercado esse produto, você também tem que pagar imposto. E aí, você tem que olhar isso com cautela, porque todos esses impostos, a soma desses valores, precisa ser embutido no seu produto. Você não vai ficar no prejuízo. Então, você precisa ter cuidado até na hora de você precificar o seu produto físico. É comum a gente escutar que o Brasil é o país dos impostos. E é verdade, infelizmente, isso não é de hoje. Isso, se eu não me engano, eu escuto desde que eu nasci. E aí, por que a gente tem uma tributação tão alta? Por que a gente paga tantos impostos no Brasil? Existe uma série de justificativas, uma série de exemplos. E um deles
é justamente a nossa malha. Hoje a gente tem um sistema público inchado, onde a gente precisa manter a máquina funcionando, a máquina do governo. Só que o problema é que o governo gasta cada vez pior o dinheiro. Então, existem desperdícios, existe corrupção, e isso faz com que a gente pague, sofra sempre para manter o funcionamento da máquina pública. Mas eu não vou entrar, né? O intuito do vídeo não é falar sobre corrupção, falar sobre governo, mas basicamente para explicar por que a gente paga tanto imposto. Quando você vai comprar um celular, por exemplo, faz uma pesquisa, olha no site, na web, e vai numa loja física. Se você for numa loja física, em um shopping, por exemplo, esse celular ele vai ser muito mais caro. E é simples, uma loja física, em um shopping, precisa pagar imposto, precisa pagar os direitos trabalhistas dos seus funcionários. E tudo isso é embutido no valor final do produto. Então, por isso a gente prefere muitas vezes comprar na internet, porque às vezes você tem um desconto até de R$2.000 dependendo do celular. Tudo isso é um exemplo na prática e simples de como é que é a tributação no nosso país. Então varia de negócio para negócio, se ele é físico, se ele é online, varia. E varia também de estado, de região. O terceiro desafio, que para mim é um dos principais deles, é justamente a capacitação dos nossos empreendedores. Hoje, principalmente com a pandemia que a gente está enfrentando, algumas famílias estão tendo que empreender por necessidade financeira. E isso faz com que a capacitação não seja feita no tempo adequado. Não tenha a velocidade necessária para que essa pessoa se capacite, invista em seu conhecimento e se prepare para empreender. E segundo o Sebrae, as empresas, as novos empreendimentos falam com menos de 2 anos de existência. E muito disso vem justamente dessa capacitação que não existe. Então, para você empreender hoje, você precisa entender de gestão de pessoas, gestão de negócio, gestão financeira, contábil. Você precisa saber de marketing. Você precisa saber como vender o seu produto, como falar a língua do seu cliente, a língua do mercado. E aí você precisa também entender de posicionamento. Como é que você vai posicionar sua marca e seu produto no mercado? Como é que você vai fazer para criar o desejo nas pessoas de consumir o que você está vendendo? Tudo isso é capacitação. Você precisa estudar. Você precisa de tempo, porque você estuda, aplica, coleta feedbacks e muda, aprimora. Mas dependendo de como você estiver empreendendo, se for por necessidade, por exemplo, você vai ter que aprender tudo muito rapidamente, vai ser rápido, você não vai ter tempo. E isso, infelizmente, faz com que algumas pessoas não sobrevivam. Os seus negócios, no caso, não sobrevivam. E quando a gente fala também em capacitação, a gente fala sobre planejamento. O seu negócio, ele vai precisar ter funcionário? 1, 2, 3? Se sim, você precisa se preocupar com a parte trabalhista. Ou seja, o seu funcionário vai ser carteira assinada? Deveria. Com a carteira assinada, a gente tem que pagar 10º, férias, aviso prévio, caso ele seja demitido ou peça demissão. Se tiver um benefício, por exemplo, plano de saúde, alimentação, transporte, você também precisa pagar. E tudo isso implica nos seus resultados financeiros, no seu lucro ao término daquele mês, ao término do ano. Então, quando você não se prepara para esse gasto, quando você não planeja isso, certamente você vai enfrentar dificuldades. E essas dificuldades podem fazer com que você tenha que fechar a sua empresa, fechar o seu negócio. Enfim, a gente falou aqui sobre os 3 principais desafios de se empreender no país. E é justamente por causa deles que talvez a gente esteja ocupando essa posição de 124 no ranking do Banco Mundial. É justamente por a gente ter uma série de dificuldades para se empreender e para se manter vivo com empreendedores no nosso país. Espero que isso melhore com o tempo, né? Espero que a gente evolua
como governo, como pessoas, como profissionais, para que no futuro a gente consiga diminuir essas barreiras para se empreender. Como eu falei no início do vídeo, é através do empreendedorismo, geração de negócio, que a gente vai fazer com que a gente tenha uma economia forte, vai fazer com que a gente crie oportunidade para as pessoas, crie emprego para as pessoas e movimente a economia do nosso país. Espero que você não tenha ficado triste ou desapontado ou desapontada com os desafios de se empreender no país. Não desista, empreender é muito bom, é sensacional. Só que você precisa estar atento às nuances de criar um negócio, para que você tenha sucesso, para que você não desanime, para que você não desista. Então, continue, empreenda, estude, se capacite e vire o jogo. Mas antes de ir embora, eu gostaria que você compartilhasse comigo alguma experiência que você tem ou que já teve em relação ao empreendedorismo. Se você já empreendeu no passado, se está empreendendo agora, deixe aqui nos comentários quais são os principais benefícios e desafios que você enfrentou para empreender. Quem sabe a gente consegue compartilhar conhecimento, eu posso inclusive te ajudar de alguma forma ou até trazer um novo conteúdo para ajudar as pessoas aqui no nosso canal. Muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada por estar comigo. Espero você no próximo domingo, às 6 horas da noite, sem erro, sem desculpas. Lembre-se, tempo é vida e você não quer perder tempo. Muito obrigada.